Muito bem, vamos falar de um assunto bastante delicado que nos dias atuais, ou seja, muitos levantes que têm se levantado contra o povo de Deus que serve a Deus pela fé na doutrina da congregação cristã no Brasil, tem sido a questão das pregações e profecias, anúncios e respostas que são apregoados nos púlpitos das congregações. Ou seja, até criou-se um ditado de longa data chamado "Eu vou buscar a palavra". Vamos entender, ou seja, dizem por aí, não, as profecias encerraram na Bíblia, não precisa de profecia. Mentira. O que se encerrou na Bíblia foi o ministério de profetas. Agora já a partir, ou seja, da graça do Filho de Deus, a partir da dispensação, ou seja, do Espírito Santo Consolador que teve seu, ou seja, princípio, ou seja, para os primeiros convertidos. Assim digo porque o princípio do primeiro derramamento foi na cabeça nosso Salvador Jesus Cristo no dia do seu batismo. Quando o Espírito Santo Consolador desceu em forma corpórea como pomba sobre a cabeça dele, porém, já para os convertidos, né? E já para os primeiros discípulos, ou seja, aqueles que se tornariam apóstolos, aqueles que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa dispensação, sendo que no dia ali de Pentecostes que teve aquele derramamento, estava ali com de 120 almas, reunidos numa sala. Então ali foi o princípio do derramamento, cumprindo a promessa que Cristo falou: vai para Jerusalém e não se vos lá até ser vestidos do poder do alto. Então a partir dali, ou seja, juntamente a todos os dons que o Espírito Santo começou a proporcionar, o dom de evangelizar, que já manifestou em Pedro logo no mesmo dia, no mesmo momento, o dom de curar, ou seja, o dom, ou seja, de suprir, o dom, ou seja, de atender, o dom de aconselhar. Muitos dons foram manifestos. E então é assim, ou seja, e a profecia em dom, ela tem, ou seja, a sua manifestação para coisas referentes ao interesse dos nossos dias também. Sim, vamos entender que no dia de hoje é muito fácil o povo perder a noção e o povo perder, ou seja, aquilo que é o princípio e o primordial para nós. Todos nós estamos debaixo da graça, rumo à vida eterna, buscando a salvação em Cristo Jesus, na esperança de morar com Cristo e com o nosso eterno Deus eternamente no céu. Essa é a nossa prioridade. Sabemos que para que essa prioridade se manifeste no futuro, nós temos que fazer a nossa parte e nos enquadrar a cada dia na palavra, ou seja, da doutrina, nos ensino, ou seja, naquilo que a nós foi deixado, para que, ou seja, nós alcançamos aquilo que se chama santidade, pureza, perfeição, e também, ou seja, podemos estar enquadrados na palavra. Diz lá em Apocalipse: quem é santo se santificado ainda, quem é justo faz justiça ainda. Aí tem outra parte que é os desinteressados: quem é injusto faz injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Então o certo é que se deixarmos, ou seja, o próprio ventre, ou seja, ele vai querer, não, eu só congrego aonde eu vou ouvir profecias, onde vai no céu, eu quero ver o que eu vou ouvir, eu quero ver o que vai ser pregado para mim. Com certeza, se deixarmos e não batermos o pé, nós vamos por esse caminho. Quando a nossa prioridade é pedir, olha, eu vou pedir a Deus, eu quero congregar hoje, eu sei que eu sou falho, sou errante, mas eu quero ser corrigido e ao mesmo tempo libertado pela palavra. Porque o poderoso é Deus para tomar o pregador, anunciar as minhas falhas ou até alguns tropeços que me induzem a certas falhas, e aquele mesmo que prega, ou seja, me doutrinando, me admoestando, deles tem uma obrigação, e hoje Deus te liberta com essa palavra. No que você errou até hoje, você não errará mais. Isso é a nossa prioridade. E a cada dia que passa, olha, eu dei mais um passo em prol da justiça, eu dei mais um passo em prol da santidade, eu dei mais um passo para mais próximo de Deus, mais próximo, ou seja, da cidade santa, mais próximo da vida eterna. Pronto. Eu dei mais um passo para que
se o Senhor der por encerrada a minha carreira hoje, eu estou vivendo em confiança na vida eterna. Não será que eu vou, será que eu não? Porque assim, a palavra ela é pregada e doutrinada de Moisés para nos dar a certeza e a garantia da vida eterna. Porque, ou seja, aquela pregação que está em 7 Apocalipse, na qual fala lá, ou seja, a fonte da água viva, ou seja, fala do trono, em que de dia e de noite, ou seja, nós somos julgados pela palavra de Deus. Então, e a mesmo tempo diz lá em 1 de Salmo, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da correção do justo. Ou seja, o juízo da palavra que nos julga, ou seja, Senhor, eu aceito ser julgado, eis-me aqui para receber o teu julgamento, que me melhora a minha vereda, ou seja, traz melhorias e crescimento no nível espiritual, para cada dia que passa eu ser mais justo, ser mais puro, ser mais perfeito, propiciando, ou seja, para a vida eterna. Para que muito em breve, não demorando, eu venha ouvir uma mesa palavra profética, uma rosa trabalhada no jardim e tu vai recolher. Pronto. Agora, independente de a nossa prioridade ser essa, lembramos também que o dom da profecia está nos pregadores, nos púlpitos das congregações. E também naqueles que numa casa, numa rua, num bairro, no mercado, onde seja, porque o dom não tem barreira, você numa oração, numa visita, Deus também usa para profetizar. Então isso faz parte e isso também, ou seja, se realiza. Então alguém diz aí profetar não, o dom da profecia. Então vamos ver aqui o que diz aqui no dicionário profecia. A ação de predizer, prever o futuro, que se acredita ser por meio de uma inspiração divina. Aí fala assim, dá um exemplo, as profecias bíblicas, pronto. Previsão feita por alguém que diz conhecer o futuro, de previsão, aquela senhora faz profecia verdadeira, pronto. Então agora vamos ver aqui na primeira carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios, e na qual, ou seja, no capítulo 14, ele falou sobre o dom da profecia é superior ao das línguas. Então assim, não vamos ler o capítulo todo, ficaria muito extenso. Quem quiser pode ler, a Bíblia está na tua mão. Porém, o versículo de suma importância, nós vamos ler aqui os versículos importantes, diz aqui, ó. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que sais loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E o segredo do seu coração ficará manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Pronto. Não é isso que acontece? Uma pessoa entra a primeira vez dentro da congregação, e Deus encontra aquela pessoa pela palavra e prega um assunto, aquela pessoa vai ser maravilhada. Olha, tem Deus nessa igreja, porque até o que eu estava pensando sobre a boca do pregador, aquele porão que eu tenho na minha casa, ele pregou. Acabou, é assim. Então como que não tem profecia mais? Entendeu? Os críticos aí, o partido da oposição, como que não tem mais profecia? Aqui, ó. Então, porventura, ou seja, foi Paulo algo mentiroso? Ou permitiria a Deus, ou seja, de Paulo escrever essas coisas aqui, coisas que são nítidas e verdadeiras? Então tá aí. Ou seja, o porventura, quando Paulo vinha, ou seja, a caminho de Jerusalém, passou na casa de Felipe, que tinha 4 filhas que profetizavam, Felipe evangelista, e lá tinha um profeta por nome de Ágabo, que pregou um assunto de quem for dono este cinto, assim farão quando ele chegar em Jerusalém. Pronto. E assim, porventura não se foi? Então, gente, é assim. Então tá aqui a explicação clara. O dom da profecia é manifesto. E nessa pregação, nesse assunto aqui, Paulo foi usado por Deus para motivar o povo a perseverar pela profecia. A profecia edifica, a profecia livra, a profecia restaura, a profecia ela, ou seja, ajuda, a profecia ela constrói, a profecia ela, ou seja, aviva a fé no coração, ela fortifica uma crença, ela dá uma certeza, dá um ânimo, ou seja,
fortalece a fé, firmamenta a crença, assim por diante. Pronto. Então é dessa maneira. Ué, temos uma obra aqui verídica que alguém, ou seja, parou, ou seja, no centro da cidade para engraxar o sapato, e um menino engraxado na sua humildade, ou seja, recebeu aquele homem que se assentou ali, colocou o pé e estava engraxando o sapato, e aquele homem era um servo de Deus que estava passando por um laço de tentação. E de repente aquele menino falou: tá pensando que só porque eu estou aqui um pouco sujo, com essa caixa de engraxar sapato, eu não tenho o dom de Deus? Eis que você está se preparando para você ir em tal lugar a ser assado, eis que Deus corta o laço na tua vida. E deveras o homem estava marcado para cometer o adultério, foi cortado o laço ali pela profecia e pelo dom da profecia, pronto. Então tá aqui claro, deixa essa turma aí latir como cão, ou seja, tentando despedaçar, não despedaçar, porque o que nós vivemos é veraz. Ou seja, o objetivo nosso, ou seja, é de provar que o que nós vivemos está embasado na palavra. Quando dizem que a congregação não tem evangelho, a congregação não prega o evangelho, agora descobriu o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que você está excluindo a palavra? Você diz que é, você diz, porque nós vivemos a Bíblia. Desculpa lá, nós não estudamos, mas nós lemos, e por nós estar lendo, nós estamos aqui falando dela. Então é assim, então por isso, ou seja, vocês, muitos que dizem aí que estão na Bíblia, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, prega, quer dizer, aqui ó, o evangelho aqui ó. Então se você está excluindo o que é veraz, então estamos aqui. Esse é o nosso 9º vídeo. Vocês já passam bem, até o próximo vídeo.